E chegou o momento da estreia de João Fonseca no ATP 500 de Halle, jogado na Alemanha. Finalmente vai começar a temporada de grama do João. Fizemos uma análise completa sobre o adversário do João, que é o italiano Flavio Cobolli. Vou até deixar um cardzinho aqui para quem não viu ainda, vale muito a pena. Análise completa com todos os números, características, desempenho do italiano na grama. Um vídeo completíssimo que vale a pena demais ver. E no vídeo de hoje a gente analisou o chaveamento, fizemos a simulação do chaveamento e o provável possível caminho do João Fonseca à medida que ele, se Deus quiser, né, vai passando de fases aí no torneio. E vamos também, obviamente, dar detalhes sobre o horário do jogo, transmissão, tudo que tem direito aqui no auge das quadras. Então vamos lá falar sobre o torneio de Halle. E antes de falar sobre o torneio de Halle, eu tenho um assunto muito importante para falar com todos vocês, né? Acho que todo mundo aqui sabe, né, como o mundo dos investimentos ele parece algo muito distante, né? Principalmente quando a gente pensa em ativos digitais tipo criptomoeda. Eu, por exemplo, quando comecei a investir lá atrás, eu fiquei muito perdido, não sabia nem por onde começar. Mas e se eu te disser que dá para começar com R$ 50 e ainda ganhar R$ 25 de volta? Então vamos lá, hoje eu tenho uma novidade incrível para você, que assim como eu gosta de praticidade, segurança e principalmente, né, boas oportunidades aí no mercado financeiro. O MB, que é a maior plataforma de ativos digitais, a gente está falando aí em mais de 4 milhões de pessoas que utilizam essa plataforma na América Latina, tá com uma campanha muito especial para você dar o seu primeiro passo ali de verdade no universo dos investimentos digitais. Olha só como é que funciona. Primeiro, você vai criar a sua conta no MB, sem pegadinha, rapidinho, menos de 5 minutos você cria a sua conta, tudo grátis. E depois você faz o primeiro investimento inicial, que pode ser a partir de R$ 50 em qualquer ativo disponível ali na plataforma. E aí vem a parte boa. Em até 7 dias, você vai receber R$ 25 direto na sua conta do MB para investir como quiser. Lembrando, né, que você tem que investir esses R$ 50, você não pode deixar ele lá parado, né, senão não vale. E isso tudo pensando em sempre quem teve curiosidade, mas nunca sabe direito para onde ir. O MB eu já utilizei, é super seguro, tudo certinho dentro das regras Banco Central, CVM, Ambima. Então você pode explorar ali tranquilo o site. E você, mesmo que não queira investir, vale a pena pelo menos conhecer a plataforma, porque às vezes o primeiro passo é só conhecer. Eu vou deixar aqui o QR Code aqui do meu lado na tela, você pode apontar o celular aí pro QR Code, que já vai estar nessa promoção aí de abrir a conta, depositar ali 50, investir os 50 e ganhar 25 de cashback. Então o MB é o parceiro, o novo parceiro aqui do canal Auge das Quadras. Então se você gosta da gente e gosta de investimento, de oportunidade, MB é a coisa certa a se fazer, certo? Então bora lá para falarmos de João Fonseca contra Flavio Cobolli, número 25 da ATP, jogo no dia 17 de junho, estou gravando esse vídeo no dia 16 de junho, segunda-feira, o jogo na terça-feira, e o jogo vai ser logo pela manhã. A gente na Alemanha são 5 horas a mais que no Brasil, então normalmente essa semana os jogos vão ser todos de manhã, e o João Fonseca é o segundo jogo da quadra, então provavelmente entre 8 e 8 e meia o João deve entrar, transmissão Disney Plus Premium. Se você tem a Disney Plus, mas não é assinante, você tem só o pacote grátis, não passa tênis. Então você tem a Disney Plus Premium e você tem outras opções como, por exemplo, bets, né? As bets, muitas delas passam esse jogo e vários jogos nível ATP. O João, que é o 57 do ranking, né? E vai enfrentar o Flávio Cobolli, número 25 do ranking. E a gente fez aqui uma projeção do chaveamento. Hoje tivemos o primeiro dia de torneio, tivemos 4 jogos. Alexander Bublik venceu Miller na primeira rodada, Marojan venceu Kekmanovic, o Tsitsipas venceu o Darderi e o Halis venceu o Bonzi. Foram os 4 jogos que a gente teve hoje. E a gente fez aí a simulação do chaveamento. Então ali em cima, na parte de cima da chave, o Sinner acaba enfrentando o Hanfmann na primeira rodada e depois um Bublik, né, que já estaria confirmado um Bublik, e depois um Marat ou Marojan. O que aconteceu aí? O Hurkacz estava nessa chave, mas pelo que eu vi, o Hurkacz desistiu do Halle, então vai entrar aí um lucky loser que deve ser o De Jong no seu lugar para jogar contra o Marat. O Hurkacz era um dos favoritos, inclusive foi campeão aí em Halle, então o torneio perde um nome importante, melhor para o Sinner, que não vai ter que enfrentar o Hurkacz, que era o que estava na nossa projeção de uma terceira rodada. Na verdade, terceira rodada a gente tá falando em quartas de final, é isso? Acho que a primeira rodada, oitavas, quartas de final. Então, numa quarta de final, o Sinner pegaria o Marat. Na parte de baixo da chave,
Temos Rublev como favorito, ali para passar pelo Ofner e por Martínez ou Echeverri, acho que é uma chave boa pro Rublev. E na parte de baixo tem um páreo mais duro ali, Khachanov e Bergs. O Bergs não é bobo, né? Um adversário duro aí pro Khachanov. E depois teria um Aliassime aí na segunda rodada, o Khachanov. Acredito que o Aliassime passe. E aí esse confronto, um jogaço entre Rublev e Aliassime, a gente colocou passando o Rublev, mas o Aliassime é um grande jogador de grama, tem total condição de passar. Então ficaria ali a final, Sinner do lado esquerdo indo à final, de acordo com a nossa projeção. Já do lado direito, o que a gente tem de destaques ali? Cerúndulo e Michelsen vão se enfrentar aí, um jogo para mim equilibrado, mas passa o Cerúndulo. O Tsitsipas, como eu falei, passou pelo Darderi, mas no tie break do terceiro set. Então o Tsitsipas, inclusive no terceiro set, ele teve acho que 5 ou 6 breakpoints contra, e o Darderi nenhum breakpoints contra, e o Tsitsipas acabou ganhando no tie break. Então não é um cara especialista nesse tipo de piso, por isso que a gente colocou o Medvedev passando ali para a semifinal, por Altmaier na primeira rodada e Halis na segunda rodada. Na parte de baixo da tabela agora, spoiler, vem clubismo aí. Me desculpe quem acha que a gente zica o João, mas se a gente não colocar aqui no chaveamento que o João vai passar, é melhor a gente nem ter o canal, né? É melhor nem torcer pro João. Então a gente torce pro João mesmo e colocamos o João passando pelo Cobboli. Aliás, eu acho que esse jogo é um jogo 50-50, tá? Acho que pode cair pra qualquer lado. Quem sacar melhor, acho que vai levar esse jogo. E aí depois ele pegaria um Humberto Shapovalov, dois adversários dificílimos nessa segunda rodada. Na terceira rodada, Zverev ou Struff, a gente colocou aí o Zverev. Então na nossa projeção, no nosso caminho até a final contra o Sinner, eu vou até colocar aqui a nossa artezinha do chaveamento, que dá para ver melhor. O João na primeira rodada, então pegaria o Cobboli. Oitavas de final, Humberto, que é o 20 do mundo, ou Shapovalov, que é o 30 do mundo. Quartas de final, Zverev, que é o 3 do mundo, ou Struff, que é o 103 do mundo, que inclusive foi convidado para esse torneio, assim como o João. Na semifinal, Medvedev, que é o 11º, ou Tsitsipas, que é o 26º, e na final, Sinner, o 1º, ou Rublev, o 15º. E quanto é que vale esse torneio? Primeira rodada, se for eliminado não soma pontos, passou para a segunda rodada, já soma 50 pontos no ranking. E aí vai passando, né, 50, depois passou para as quartas de final 100, passou para a semifinal 200, passou para a final, já garante 330, e se for campeão 500 pontos. Lembrando que a gente sempre fala aqui, o grande objetivo do João é terminar top 40 nessa temporada, e cerca de 700 pontos ali mais ou menos é o que seria suficiente para o João terminar como top 40 e aí sim poder entrar como cabeça de chave no Australian Open 2026. Então esse é o grande objetivo do João. Em premiação, né, falando do din-din aí, 19 mil euros na primeira rodada, então já garantiu ali, o João já garantiu 20 mil euros pelo menos, mesmo que perca na primeira rodada, e aí depois vai aumentando 36 mil, 69 mil, 135 mil, 253 mil para o vice e quase 500 mil euros, estamos falando aí de praticamente 3 milhões de reais para o campeão. Então tomara que o João faça uma grande estreia e a gente vai fazer o pós-jogo, hein? Um vídeo pós-jogo, assim que acabar o jogo do João, você fica de olho aí, deixa a notificação ativada que a gente vem com o pós-jogo, com todos os detalhes do jogo. Vai ser de manhã, o pós-jogo mais ou menos à tarde a gente vai postar ali, então já fica de olho que vale muito a pena também. E a gente teve na semana passada 2 campeões aí pelo Brasil. O primeiro deles, João Lucas Reis, que conseguiu ser campeão pela primeira vez no Challenge, o maior título da sua carreira, o Challenger 50 de Santa Fé, batendo nos hermanos ali, né, com todo respeito, na final 6-4, 6-3, e ele ganhou nada mais nada menos do que 47 posições no ranking, se aproximou do seu melhor ranking na carreira, que foi o 253. Ele está em 266 do ranking. Parabéns para o João Lucas Reis com esse belo título. E o outro título foi da nossa joia Vitória Barros, que conquistou na final mais uma virada em cima da Eva Beneman, tenista da casa, por 1-6, 6-4, 6-3, maior título da carreira da Vitória, que havia ganho somente o máximo aí de pontuação, era um J100, então ela já engatou aí um J300 e subiu 3 posições no ranking, entrando no top 20. Luiz Stefani, Bia Haddad, grandes tenistas aí femininas na história, conseguiram ser top 20 juvenil e a Vitória Barros entra para essa lista. E a Naná tá de olho aí também para entrar para essa lista, então a gente tem que dar os parabéns aí para os nossos tenistas, certo? Então vamos lá, ó, inscrição aí no canal, inscreva-se, vou deixar essa outra arte aqui que tá até mais bonitinho, ó, inscreva-se no canal, estamos precisando da sua inscrição e se possível deixa o like, um comentário que a gente responde todo mundo, certo? Boa sorte aí pro João Fonseca na estreia na grama e eu espero que amanhã eu venha com um pós-jogo com essa luzinha aqui atrás, verdinha, da vitória do João Fonseca, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.